Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: vermelho. São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir, memória. Quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo assim como estive com Moisés. Tu, ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes, que levam a arca do Senhor de toda a terra, tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão, as águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas, que vinham de cima, pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, e as que estavam na parte de baixo, desceram para o mar da Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou, frente a Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e os filhos de Jacó, de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio. O mar, à vista disso, pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam, as montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas, parecendo cordeirinhos. Ó mar, o que tens tu, para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Por que dais pulos como ovelhas, ó montanhas? E vós, colinas, parecendo cordeirinhos? Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo. E eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo. E eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão.
Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O perdão que liberta. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das atitudes mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras do seguimento de Jesus, o perdão. Pedro, talvez desejando mostrar-se generoso, pergunta se deve perdoar até 7 vezes. Mas Jesus amplia essa medida humana, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Com isso, ele não nos dá um número exato, mas revela que o perdão cristão deve ser ilimitado, como é o amor do Pai. A parábola que Jesus conta logo em seguida nos ajuda a compreender por que o perdão é tão essencial à vida cristã. Um rei, ao acertar as contas com seus empregados, encontra um que lhe devia uma enorme quantia, impagável, humanamente falando. Esse homem se lança aos pés do rei e súplica por paciência. Movido de compaixão, o rei faz muito mais do que dar prazo, ele perdoa toda a dívida. Contudo, o mesmo homem, que acabará de experimentar tamanha misericórdia, encontra um companheiro que lhe devia uma pequena quantia. E o que faz? Age com crueldade. Recusa-se a perdoar, ignora o clamor do outro, e manda-o à prisão. O contraste entre as duas atitudes é chocante. A mensagem de Jesus é clara: quem experimenta o perdão de Deus precisa também ser canal desse mesmo perdão para os irmãos. Infelizmente, o coração humano muitas vezes guarda mágoas, ressentimentos e julgamentos. Somos rápidos para exigir justiça quando somos ofendidos, mas lentos para oferecer misericórdia quando alguém nos fere. A parábola nos ensina que o perdão não é uma questão de sentimento, mas uma decisão, um ato de amor que liberta ambos, quem perdoa e quem é perdoado. Além disso, Jesus nos alerta com seriedade: se não perdoarmos de coração, o Pai também não nos perdoará. Ou seja, a medida que usamos para com os outros será usada para conosco. Isso não é uma ameaça, mas um apelo de conversão. Somos convidados a olhar para os outros com os olhos de Deus, lembrando sempre de quanto já fomos perdoados por Ele. O perdão verdadeiro não ignora a dor, mas se sobrepõe a ela com a força do amor. É um caminho de cura e reconciliação. E mais, o perdão cristão vai além do mero esquecimento. Ele é uma escolha contínua de não deixar o mal vencer, de romper o ciclo da vingança e da dureza de coração. Peçamos hoje a graça de sermos misericordiosos como o Pai. Que o Espírito Santo nos dê coragem para perdoar não apenas com palavras, mas com atitudes sinceras. Que possamos nos lembrar de quantas vezes já fomos alcançados pela paciência e pela ternura de Deus. E, assim, sejamos também instrumentos da paz e do amor que reconcilia. Oremos. Senhor Jesus, Tu que nos perdoas sempre, mesmo quando caímos repetidamente, ensina-nos a perdoar de coração. Liberta-nos das correntes do rancor e da dureza. Dá-nos um coração semelhante ao Teu, manso, humilde e compassivo. Que o perdão seja, em nossa vida, sinal do Teu reino que começa já entre nós. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.